Fala, meus amigos, muito bom dia. Vamos iniciar aqui mais um Café com Caioba, excepcional quarta-feira para todos. Já estava aqui fazendo uma pré-análise, vamos fazer aqui, finalizar todas as análises juntos para essa quarta-feira com jogos muito interessantes, beleza? Fazer uma introduçãozinha com vocês. Nós temos aqui o Al-Ahly no Egito, temos o PSG com a cotação muito esmagada aí na Copa da França, temos o Bayern de Munique em campo contra o Hoffenheim. Temos o Stuttgart e RB Leipzig, um confronto muito interessante aí. Temos o jogo da Inter com o Bolonha, um adversário aí que está um pouquinho abaixo, mas que fez uma temporada muito boa ano passado. Temos também aqui o Braga na Copa de Portugal. Temos o Rangers recebendo o Aberdeen aí, Rangers e Celtic, né? Que nadam de braçadas juntos aí lá na Escócia. Temos também o Barcelona vindo aí de mais uma goleada sobre o Real Madrid, recebendo o Real Betis pela Copa do Rei. E temos também uma rodada aqui de Premier League com esse confronto muito interessante que é Arsenal e Tottenham, beleza? Vamos iniciar aqui pelo horário. O primeiro aqui é o Al-Ahly recebendo o Golnar em casa. E eu venho aqui com algumas indicações, né? Todo mundo sabe que Al-Ahly manda e desmanda no Egito, né? Tá aqui em primeiro com um jogo a menos, tem 15 pontos, venceu 4 jogos, empatou 3, fez 11 gols e sofreu apenas 3. Vai pegar a equipe do Golnar, né? Acredito que seja assim a pronúncia, que só tem uma vitória, 3 empates e 3 derrotas, não sofreu muitos gols, né? Marcou 1 e sofreu apenas 3, né? Então empatou muitos jogos aqui em 0-0. O que é que eu venho para trabalhar aqui? É claro, a vitória do Al-Ahly, que é um time muito favorito. Olha aqui nos últimos jogos entre os dois. Al-Ahly venceu 1, 2. Nós tivemos muitos empates aqui, ó, em 0-0. Depois vitória do Al-Ahly, goleada do Al-Ahly, goleada do Al-Ahly. Nós podemos ver aqui que o Golnar não venceu nenhum. Então, o que eu venho para trabalhar aqui também é o Al-Ahly vence e também eu vejo que tem uma frequência muito grande aqui, ó, de ambas as equipes não marcam, né? É um jogo que tende a ser muito under, então talvez aqui um under 2,5 gols, um under 3,5 aí para casar com a vitória do Al-Ahly seja interessante, ou até o ambas não aqui que tá na odd 1,33, tá? Tem uma odd baixa. O ambas sim tá com odd 3,25 para você ver que é o mercado não espera que seja aí um jogo de gols e eu também espero que não. O under 2,5 bateu aqui, ó, nas últimas 9 partidas do Golnar, né? Bora puxar aqui como visitante. Ambas não nas últimas 7, menos de 3,5 em 9 e menos de 2,5 em 8. Então aqui é um jogo para o back favorito e um jogo under gols, beleza? Essa é a minha indicação para esse jogo. Passando aqui rápido pela Copa da França, o PSG está com uma cotação de 1,01, que eu não tenho método nenhum para trabalhar uma cotação tão esmagada assim. Então, no máximo, o que a gente pode fazer é levar para o live. Em caso o PSG aí se complique e demore para fazer o seu gol, que eu acho muito difícil. O clube aqui não aparece nenhum emblema, deve ser um clube aí de quarta divisão, beleza? Bora partindo aqui para a Alemanha, onde tem um confronto entre Bayern de Munique e Hoffenheim. Ó, Bayern de Munique é o segundo melhor mandante da competição, não perdeu nenhum jogo em casa, venceu 6 e empatou 1, sofreu apenas 4 gols e marcou 22. Tá muito bem aí o Bayern de Munique de Company. Vai pegar o Hoffenheim aqui como visitante, é o 15º pior clube, não venceu nenhuma, empatou 4 e perdeu 3. Não tem feito jogos de muitos gols assim, né, como nas temporadas passadas. Então, eu espero aqui trabalhar um Bayern de Munique para vencer. E um outro detalhe que eu gosto de trabalhar nesse jogo é o Bayern de Munique para ter mais escanteios no primeiro tempo. Se você pegar aqui, ó, o Bayern de Munique cobrou mais escanteios no primeiro tempo em 90% dos seus jogos em casa, enquanto o Hoffenheim só teve mais escanteios que seus adversários no primeiro tempo jogando fora de casa em 20% dos jogos. Então eu gosto muito de trabalhar aqui o Bayern para vencer o jogo e juntar com o Bayern para ter mais cantos no primeiro tempo, para assim a gente pegar uma cotação um pouco melhor para fazer uma dupla ou uma tripla, ou levar para a live e pegar, quem sabe aqui o Bayern vence o primeiro tempo, entre outras oportunidades, beleza? Mas é um jogo para vitória do Bayern de Munique e um jogo controlado, na minha concepção aí, tendo em vista todos os aspectos, e uma temporada que o Hoffenheim tá, que não é muito boa, beleza?
Os outros jogos aqui, tem aqui o Bochum contra o São Paulo, que são umas das piores equipes da competição. O Bochum aí briga para ser o pior, né, com força, sofreu 36 gols aí, digo pra live. Tem o Werder Bremen com o Heidenheim, o Werder Bremen favorito, porém um confronto um pouco mais de meio de tabela. O Werder Bremen que em casa não faz uma boa campanha assim, e o Heidenheim fora faz uma campanha até melhorzinha com 2 vitórias, beleza? Bora partir aqui para Itália. Na Itália, a Inter de Milão recebe o Bolonha. Inter de Milão em casa, que é o quarto melhor mandante, tá? Com bons números, tá? Porém, a Napoli e a Lazio estão acima porque perderam, não, empatou um jogo a mais. Tem mais jogos, pronto. Tem mais jogos, tem um jogo a mais e a Napoli está fazendo um grande campeonato, tá? 8 vitórias e 2 derrotas em casa. A Inter vai pegar o Bolonha aqui fora de casa, faz uma boa campanha, da mesma proporção que marca, a mesma proporção que sofre. E eu respeito muito a equipe da Bolonha, apesar da Inter de Milão ser favorito. E como eu repito sempre nos vídeos, eu não gosto de trabalhar o back favorito na Itália. São raras as exceções que eu faço isso. E o que eu gosto de trabalhar aqui é o seguinte, ó. O over 1,5 gols, se a gente puxar aqui a média de gols das equipes, o over 1,5 gols bateu em 90% dos jogos do Bolonha e em 70% dos jogos da Inter. A Inter jogando em casa e o Bolonha jogando fora. Como eu respeito muito o Bolonha pela temporada que eles fizeram ano passado e pelo time que dá para produzir e até pela colocação na tabela, né? É um jogo do segundo contra o sétimo, não é tão distante assim, vai. 43 pontos a 29. A distância tá boa, mas eu respeito muito o Bolonha e não gosto de trabalhar o back favorito. Eu venho para trabalhar aqui o over 1,5 gols. Tá com a cotação baixa, mas é aquilo que eu te falo. Aqui é para quem tem método de trabalhar dupla ou levar pro ao vivo para buscar aí esses 2 gols em live, beleza? Então, minha indicação para o jogo do Inter é essa daí. Na Holanda não vou fazer nada. Esse jogo aqui tá com a cotação bem esmagada. O Braga é favorito, mas com essa cotação aqui não tem nada pra gente fazer. Na Arábia não tem os grandes clubes, né? Que é o Al-Shabaab, é até um bom clube aqui, mas não é o Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr, então não faço nada. O Rangers recebe o Aberdeen. Rangers favorito, pega um time aqui que tá um pouco mais em cima, mas Rangers segue favorito aí. Em casa não perdeu nenhum jogo. O Aberdeen como visitante venceu apenas 3. Então, muito provável que seja aqui mais uma vitória do Rangers, tá? Um pouco mais raso. E partindo aqui para um jogo muito interessante que é o Barcelona e Real Betis. Barcelona que tá, ó, jogando muito, amassou o Real Madrid mais uma vez, tá? Mas eu, por ser um jogo de Copa, não gosto de trabalhar esse Barcelona a 1,25. Eu respeito muito a equipe do Real Betis e os últimos jogos entre eles foram muito interessantes. Você liga só, no confronto direto, 2-2, 4-2, 5-0, 4-0, 2-1, 1-1, 2-1, 1-0, 3-2, 5-2. Se você pegar aqui, ó, você pode perceber que nos últimos 10 jogos, pelo menos 8 nós tivemos aqui o over 2,5, que é o que eu gosto de trabalhar nesse jogo, que está até com a cotação baixa aqui de 1,33. Então, repito, para quem tem meta de fazer duplas ou triplas, ou levar para ao vivo para pegar uma cotação maior. Se você pegar aqui, ó, na média das equipes, o over 2,5 gols bateu em 80% dos jogos do Barcelona jogando em casa e em 50% dos jogos do Betis jogando fora de casa. A única ressalva que eu faço para esse jogo é que, por ser uma competição de jogo único, talvez o Betis tente segurar aqui, mas eu espero aqui um jogo de muitos gols, porque o Barcelona está muito goleador essa temporada e é um jogo único também que, da mesma forma que o Betis pode querer segurar, se sair o primeiro gol vai ter que ir para cima, então eu espero aí pelo menos 3 gols nessa partida, beleza? Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid visita o Elche. Vamos pegar aqui para fazer um confronto direto um pouco parelho e uma superioridade, não, muita superioridade do Atlético de Madrid. Perdeu o último jogo para eles, mas ó, venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos últimos 10, então muito provavelmente aqui a gente possa trabalhar alguma coisa para o Atlético de Madrid em live, beleza?
Atlético de Madrid é uma equipe que eu tenho dificuldade de trabalhar e prefiro buscar. E é uma equipe que amarra muito, é uma equipe muito goleadora, então eu prefiro trabalhar ao vivo. Vamos para a última competição, que é aqui da Inglaterra, que eu venho para trabalhar aqui nesse jogo do Newcastle e Wolverhampton, que para mim é um jogo de gols, tá? O Newcastle é o 7º colocado como mandante, fazendo uma campanha intermediária aí, recebe o Wolverhampton, que é o 15º colocado aí, com 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em casa, e no geral é uma equipe que está saindo agora da zona de rebaixamento, está se recuperando, e é uma equipe que proporciona jogos de muitos gols. Vamos pegar aqui, ó, os últimos jogos do Wolverhampton jogando fora: 4-1, 4-0, 2-1, 3-0, 2-2 e 2-1. O Newcastle jogando em casa proporciona também aí, ó, 6 gols, 4 gols, 4 gols, 3 gols, 4 gols. Um jogo de muitos gols, e eu venho para trabalhar aqui, ó, duas coisas. O over 0,5 gols HT, tá? Que deve estar com a cotação baixa, 1,22. Você já sabe o que tem que fazer. Que bateu em 100% dos jogos do Newcastle jogando em casa e em 90% dos jogos do Wolverhampton jogando fora de casa. E o over 1,5. Gosto desse 2,5, mas eu tenho uma ressalva. Quem já leva esse jogo para o 2,5 é o Wolverhampton, porque em 100% dos jogos dele como visitante nós tivemos aí o over 2,5. Porém, somente em 50% dos jogos do Newcastle nós tivemos aí o over 2,5. Então, o over 2,5 eu indico para você trabalhar ao vivo, você vendo o jogo e tendo em vista que pode sair mais um gol, mais 2 gols, beleza? Mas a minha indicação para jogo mesmo é o over 0,5 gols HT. Por último, nós temos aqui o Arsenal e o Tottenham. Para mim, o Arsenal é uma equipe aí muito melhor, porém, eu indico trabalhar esse jogo no ao vivo. Não gosto dessa cotação de 1,42 para o Arsenal, preste atenção, porque o Arsenal está muito desfalcado. Bukayo Saka, que é um dos principais jogadores, já está fora. Eles acabaram de ser eliminados para o Manchester United agora na FA Cup e sentiu muito a ausência de Bukayo Saka. O United chegou a ter um jogador a menos, o Odegaard perdeu um pênalti, e também o Gabriel Jesus se lesionou e eu não tenho certeza se ele vai jogar essa partida. Não sei se foi sério ou não, mas pelo que eu vi, acredito que tenha sido. Então, o Arsenal vem contando com muitos desfalques, então verifica a escalação do Arsenal e eu indico trabalhar esse jogo ao vivo em respeito à equipe do Tottenham, que é aquela equipe que não dá para confiar, que surpreende muito, então eu prefiro levar pro ao vivo, beleza? Então fica por aqui o meu planejamento para essa quarta-feira, que seja uma quarta-feira iluminada e recheada de gols, e bora pra cima.